Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por dois e narrado por Dove Bitcoinheiro. Não confie sua aposentadoria ao Estado. Estamos acostumados a ouvir expressões como contribuir para a Previdência e idade mínima para se aposentar, que refletem bastante o pensamento impregnado na cabeça das pessoas de que o natural é a empresa pagar periodicamente ao Estado e ele te garante que a partir de uma determinada idade você pode parar de trabalhar. Afinal, após passar anos em escolas submetidas à educação fortemente regulada pelo Estado e ver muitos discursos populistas, a ideia de ter uma aposentadoria garantida pelo Estado simplesmente parece razoável para muitas pessoas. Porém, vamos lembrar que a empresa apenas paga o INSS porque é obrigada pelo Estado, e sabendo que precisa arcar com este custo, a empresa já o contabiliza na hora de contratar um funcionário e calcular a sua remuneração. Ou seja, dizer que o empregado só poderá se aposentar por causa de um direito garantido pelo Estado e que o custo disso não fica com o trabalhador é uma afirmação bastante ingênua. E se essa previdência estatal aí é tão boa quanto afirmam políticos de esquerda e a população gadosa, por que precisa ser obrigatória então? Em época de reforma da Previdência, podemos ver várias discussões sobre quais as condições adequadas para alguém poder se aposentar, tempo mínimo de contribuição, idade mínima, qual a diferença nas regras entre homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, iniciativa privada e serviço público. Há também quem acredite não haver problema nenhum em continuar submetendo todos ao sistema atual, mesmo que as contas não fechem, como se alguma lei positivada pudesse ir contra a matemática. No entanto, ao invés de responder esses questionamentos, vamos ver por que não devemos confiar nossa aposentadoria ao Estado em primeiro lugar. Claro, é melhor não confiar no Estado para nada, né? Mas vamos focar agora na questão da Previdência. A verdade é que a Previdência Estatal é um tipo de imposto entre vários, que são pagos pelas empresas e indiretamente pelos próprios trabalhadores. E esse sistema não funciona como se o governo estivesse guardando seu dinheiro aí numa conta sua para você usufruir na velhice. O que acontece é que o Estado recebe todo esse montante vindo de todos os trabalhadores e paga os que estão atualmente aposentados, tudo de acordo com uma série de regras estatais. Nessas regras, não existe nenhuma preocupação de que quem paga mais recebe mais no futuro ou de que a quantia paga seja corrigida aí pela inflação. Na realidade, a Previdência Estatal faz com que muitos pobres, sem saber, paguem aposentadorias enormes para as elites do funcionalismo público, como os juízes. Ou seja, a Previdência Estatal serve como um esquema de redistribuição de renda dos mais pobres para os mais ricos, o que aumenta ainda mais a pobreza. E como se não bastasse esse nível de absurdo, a Previdência Estatal configura um esquema de pirâmide, uma vez que as pessoas que entram pagam para as pessoas que entraram antes. E tendo em vista o aumento da população idosa em comparação com a população jovem, um sistema com essa estrutura tende a colapsar. Ou seja, assim como uma empresa de pirâmide financeira que, quando quebra, somente o topo se beneficia e a base fica no prejuízo, sem a possibilidade de recuperar mesmo judicialmente, quando um dia a Previdência Social quebrar, os contribuintes não terão direito de ressarcimento por parte do governo, mas todo o dinheiro do contribuinte ficará com o topo, ou seja, o Estado. Em seguida, vale a pena lembrar da história recente da economia brasileira, especialmente sobre tudo que o Estado fez para atrapalhar o mercado. Tivemos hiperinflação, mudanças de moeda, controle de preços, roubo de dinheiro depositado em contas poupança e, mais recentemente, governos estaduais não conseguindo pagar os próprios servidores, que supostamente têm estabilidade. Com este histórico econômico péssimo e entendendo como opera o sistema de previdência estatal, fica bem claro como é arriscado confiar o sustento da sua velhice ao Estado. Se você é jovem
jovem e tem uma vida toda de trabalho pela frente, então precisa de muita fé aí para deixar sua aposentadoria na mão do Estado. Mesmo que você receba a quantia prometida, como os valores monetários são dados em dinheiro lastreado em honestidade de político, pode ser que você não consiga nem manter um mínimo de dignidade na sua velhice. A alternativa é você cuidar da sua própria aposentadoria, investindo periodicamente uma parte dos seus rendimentos. Você pode comprar renda fixa, ações, fundos de investimento e criptomoedas, por exemplo. Tudo focado em longo prazo, já que a ideia é proporcionar a aposentadoria, hein? Aí você vai dizer, mas eu não entendo de investimentos, não sei gerenciar uma carteira de investimentos. E quem disse que o Estado sabe? Você, se for jovem, terá muitos anos para aprender sobre investimentos e terá motivação para isso, porque o seu patrimônio estará em risco. Por outro lado, políticos não têm nenhum motivo para se preocupar com o seu patrimônio. Pelo contrário, o Estado tem incentivos perversos para usar mal a sua contribuição. Basta ver os exemplos das carteiras de ações do BNDES e o Postales, aí a previdência complementar para funcionários dos Correios, em que o objetivo é claramente ajudar empresas de amigos do governo, como a JBS, e empresas do Grupo X e ditaduras socialistas mundo afora, como a Venezuela, por exemplo. Você pode dizer que investimentos são arriscados, mas, por exemplo, no longo prazo, se a economia do país for mal, quem tiver montado uma carteira de ações terá problemas, mas quem depender da aposentadoria estatal terá bem mais problemas, porque a arrecadação, o roubo estatal, também diminuirá. E se o Estado resolver imprimir moeda para garantir aposentadorias, em alguns anos o resultado será uma economia que você não iria querer viver dentro de tão grande que seria a inflação. E com conhecimento sobre investimentos e sobre como estados operam, você vai saber que é muito arriscado deixar todos os seus investimentos em apenas um país. Você está sujeito a regras aleatórias criadas por políticos, mais impostos, o Estado partir para um regime totalitário e assim por diante. Só imaginar o caso de um venezuelano ou um argentino que deixou seus investimentos no próprio país. Se além de investir no seu país, você investir em outros, também estará sujeito a regulações absurdas de outros estados. Mas se algum desses estados acabar destruindo a economia local, o seu prejuízo será limitado à parte que estava naquele país. Se o controle dos seus investimentos está na sua mão, você que define quantos anos trabalhar, quando parar de investir e quanto de risco tomar. Tudo depende do padrão de vida que você vai querer e quanto está disposto a economizar para investir, sem ficar dependendo de decisões estatais baseadas em leis positivadas. E sobre o risco, não tem como fugir dele, né? Mas você vai poder decidir o quanto de risco está disposto a tomar, enquanto que quando você deixa o sustento da sua velhice na mão do Estado, você vai correr uma série de riscos que nem sabe que está correndo, e o que acontecer de errado vai te pegar desprevenido. Mesmo se você não quiser cuidar da sua aposentadoria, você pode pagar algum profissional para fazer isso, que sairia muito mais barato e seria mais confiável do que deixar na mão do governo. Se você for deixar na mão de alguém, que seja alguém que você possa cobrar, verificar o trabalho e, se precisar, dispensar e trocar por outro. Só não confie a sua aposentadoria nas mãos dos políticos, hein? É isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou deste vídeo, não deixe de deixar sua curtida aqui embaixo e também compartilhar com seus amigos e familiares, pessoas que você se importa nas suas redes sociais. Juntos aí com essas pessoas que se importam com você e com o seu patrimônio, muito provavelmente vocês vão encontrar soluções melhores aí, alternativas para essa vergonha aí, esse esquema de pirâmide estatal que a gente chama de aposentadoria. Aquele abraço, até a próxima.